Será que você sabe mesmo para onde vai o seu voto? O processo eleitoral brasileiro não é tão simples assim, mas nada que eu não consiga te explicar nesses videozinhos aqui. Bem, primeira coisa importante é você entender que o processo eleitoral brasileiro ele se divide em duas partes, em dois tipos completamente diferentes: o majoritário e o proporcional. Por incrível que pareça, o seu voto não é computado da mesma forma. Inclusive, por mais incrível que pareça, em algumas situações, aquelas pessoas que são mais votadas não são eleitas. É possível que o menos votado seja eleito. Então, fica aqui que eu vou te mostrar como é que funcionam esses processos eleitorais. Mas, antes de eu te explicar a diferença do majoritário e proporcional e te explicar para onde vai o seu voto, eu preciso te explicar um pouco do voto. Existem dois tipos de voto no Brasil: os votos válidos e os votos não válidos. Votos válidos são aqueles votos que são atribuídos a ou um partido político, que é chamado de voto de legenda, ou dois, um candidato especificamente. Os votos não válidos são aqueles votos que ou são brancos ou são nulos. E aqui eu preciso quebrar um mito muito comum e que sempre aparece em véspera de eleição. Não há diferença prática no Brasil de votos brancos para votos nulos. Ambos são computados como votos não válidos. Ou seja, não há diferença entre você anular o seu voto ou votar em branco. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum surgir uma campanha pleiteando que as pessoas anulem os seus votos para cancelar aquela eleição. Isso é um mito. O eleitor não consegue cancelar ou anular uma eleição, mesmo se 99,9% das pessoas anularem seus votos. O que quer dizer que, caso em um espaço de 100 eleitores, 99 anulem seu voto, e apenas aquela única pessoa que votou nela mesma votar, um único voto, é o voto válido, ela vai ter 100% dos votos válidos, então naturalmente ela vai ser sim eleita. E de onde que vem esse mito? Bem, esse mito vem de um artigo do Código Eleitoral. Lê comigo o artigo aí. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Mas reparem que o artigo está falando da nulidade. O Tribunal Superior Eleitoral ele já interpretou esse artigo como sendo nulidade decretada pelo Tribunal Eleitoral. E não a nulidade de voto, não o voto nulo. Ou seja, a nulidade do artigo é diferente de voto nulo. O que é essa nulidade, então? Vamos supor que determinado candidato tenha tido 60% dos votos válidos. As pessoas de fato votaram nesse candidato. Ele teve 60% dos votos, uma ampla maioria, e foi eleito prefeito de algum município. Daí, depois de um certo período, o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral decretaram a nulidade daquela campanha. Disseram que aquela campanha ela foi incorreta, porque, por exemplo, ela teve compra de votos. Isso que a gente entende por nulidade dos votos. Eram votos que antes eram tidos como válidos, mas foram declarados não válidos, nulos, por algum tribunal. É nesse caso especificamente que as eleições devem ser anuladas e devem ser chamadas novas eleições, conforme o artigo diz. Não é no caso da população optar por votar nulo. Caso a população opte por votar nulo, como eu já te falei, ela não está querendo participar do processo eleitoral, mas ela não tem condições de anular o processo eleitoral. Mesmo que haja pouquíssimos votos naquela pessoa, quem tiver a maioria dos votos, ou dependendo da situação, se for proporcional, vai ser eleito sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é do processo majoritário, que é aquele mais óbvio na sua cabeça. O majoritário é aquele que diz, quem tem mais voto, leva. Quem tem mais voto é eleito. Toma um pouco de cuidado, porque a gente imagina que essa é a forma de votação única e exclusiva. Mas eu já te mostrei que existem duas formas, majoritário e proporcional. Então, por incrível que pareça, para um deputado estadual, para um deputado federal, por exemplo, nem sempre quem tem mais voto é quem vai ser eleito. Mas depois eu te explico isso com mais calma. Bem, o majoritário, que a gente vai tratar agora, ele se divide em dois tipos: majoritário simples
e majoritário por 2 turnos, que na verdade pode ter 2 turnos. O majoritário simples, que é aquele que acontece em apenas um único turno, ele ocorre para 2 casos especificamente. Primeiro, naquelas prefeituras que têm menos de 200 mil habitantes. Um segundo turno, nesses casos, ficaria muito caro. E segundo, para senadores. Senadores são majoritários simples. Já o majoritário por 2 turnos, ele acontece para presidente, para governadores e para aquelas prefeituras que têm mais de 200 mil habitantes. O majoritário por 2 turnos não quer dizer que sempre vai ter 2 turnos, mas quer dizer que, para que a pessoa seja eleita, ela tem que ter mais da metade dos votos válidos. Ou seja, ela tem que ultrapassar 50% dos votos válidos. Já no majoritário simples, não. Mesmo se ela não ultrapassar 50% dos votos válidos, ainda assim ela pode ser eleita em apenas um único turno. Eu vou te mostrar os exemplos aí. Primeiro, a majoritária por 2 turnos. Exemplo clássico, eleições presidenciais de 2014 no Brasil. Reparem aí, vocês estão vendo, a primeira colocada no primeiro turno foi Dilma Rousseff, do PT, com 41,59% dos votos válidos. Segundo colocado, Aécio Neves, teve 33,55% dos votos válidos. Como é eleição presidencial e ela não obteve a maioria dos votos válidos, consequentemente, vamos para um segundo turno para tentar a maioria dos votos válidos. Como são só 2 candidatos, a gente vai conseguir. Nesse segundo turno, Dilma Rousseff teve 51%, reparem que é mais da metade dos votos válidos, naturalmente foi eleita. Diferentemente de uma outra eleição de majoritário simples, as eleições para senador do Pará do mesmo ano lá, de 2014. Naquele momento, Paulo Roberto, do PT, foi o senador eleito com 46,16% dos votos válidos. Reparem que Paulo Roberto não teve a maioria dos votos válidos, mas mesmo assim foi eleito, sem a necessidade de segundo turno. Por quê? Porque esse é um majoritário simples. Isso acontece tanto para senadores quanto para prefeitos daqueles municípios que têm até 200 mil habitantes. É isso aí. No próximo vídeo eu te mostro como funcionam as eleições proporcionais, como são eleitos vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Até mais.